Galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a apostila hidrocarbonetos e vamos dar continuidade no capítulo 2. Então, hidrocarbonetos alifáticos. O que são sistemas alifáticos? São sistemas onde a cadeia ela é aberta, tá? Todo o seu processo vai ocorrer num sistema aberto. Os hidrocarbonetos são composições de hidrogênio e carbono. Os hidrocarbonetos, gente, eles são importantes porque eles estão praticamente em muitos sistemas. Eu consigo encontrar eles como, por exemplo, na gasolina, citada aqui na apostila de vocês. Então, a gasolina é um combustível que faz parte de todo o nosso cotidiano e que ela é muito importante na atividade econômica, não só do Brasil, mas de todo o mundo, tá? Hoje, gente, nós temos aí a produção da cana-de-açúcar, né? Que ela promove aí a obtenção do etanol, do álcool, e capacita também a formação da gasolina. E aí nós temos aí o consumo mundial de gasolina, tá? Então nós temos um gráfico aí que vai até 2012. O que a gente consegue perceber, gente, que de acordo com o que vai aumentando aí os anos, o consumo de gasolina ele vai aumentando, né? Pode ser que daqui a algum tempo esse consumo venha a diminuir devido às tecnologias que estão surgindo aí no ramo dos automóveis, mas por enquanto nós temos aqui esse consumo mundial que tende só a aumentar. E aí, pessoal, tem uma outra composição aqui dos hidrocarbonetos dentro da gasolina, tá? Nós temos aí a concentração, como eu falei para vocês lá no capítulo 1. De acordo com que aumenta a minha concentração, vai aumentando também os hidrocarbonetos, tá? Então, nós temos aí hidrocarbonetos saturados entre 27% e 47% de concentração. Hidrocarbonetos olefínicos de 15% a 28%. Hidrocarbonetos aromáticos, que são aqueles de cadeia fechada, 26% a 35%. E o benzeno, né, que são aqueles que formam o anel lá, menor que 1. Então, eu vou ter diversos tipos de composição para cada concentração. Então, ela pode ser dividida e achada de diversas formas, tá? Aí, outra parte que eu quero que vocês grifem, tá, gente? Que pode ser que alguns alunos tenham dificuldade em compreender, tá? Quando a gente fala hidrocarbonetos alifáticos, eles correspondem aos saturados e os olefínicos. Então, quando eu falo hidrocarbonetos alifático, ele também pode ser dado como saturado e olefínicos, tá? Então, é um nome específico, mas se você falar com hidrocarbonetos alifáticos, também pode ser considerado da mesma forma, tá? E aí nós temos os hidrocarbonetos saturados, tá? Primeiro nós vamos falar dos alcanos. O que são alcanos, gente? São estruturas onde eu tenho uma composição básica, simples, tá? E eu tenho ele em maior quantidade. Então, o alcano eu vou ter sempre ele em qualquer composição, porque a sua porcentagem de concentração é de 27% a 47%. Então, eu vou ter ele sempre em maior quantidade. E aí, nós vamos ter uma estrutura, vocês podem perceber que os hidrocarbonetos saturados, eles também podem ser chamados, tá? De hidrocarbonetos alifáticos. Por quê, gente? Porque a sua cadeia é aberta, tá? A gente tem 2 carbonos no centro, cada carbono tá ligado a 3 hidrogênios, tá? Então, por isso que nós temos carbono 2, 2, cada carbono tá ligado a 3 hidrogênios. Se eu somar o número de hidrogênio, vai dar 6 hidrogênios. Então, carbono 6, H6, tá? Perdão, carbono 2, H6. Então, gente, nessa ligação, eu tenho de 27% a 40% de massa, aonde eu tenho maior índice de estrutura. Então, é uma estrutura bem forte, tá? E aí, pessoal, nós vamos ter aqui algumas composições da gasolina, tá, gente? Nós vamos continuar falando da gasolina. Então, a gente pode perceber que para cada gasolina eu vou ter uma concentração específica. Então, dentro do grupo da gasolina, eu posso encontrar uma fórmula básica até uma fórmula bem forte, tá, gente? Então, nós temos aí o butano, CH4H10. O que significa? Eu tenho 4 carbono e 10 hidrogênio. E aí, do lado, eu tenho a fórmula estrutural, tá bom, gente? Então, aqui é uma constante, aonde não vai ter variação. E a gente pode perceber que alguns têm cadeia aberta, fórmula estrutural aberta, e outras já tem a formação do anel benzeno, tá? Que mais pra frente vocês vão conseguir entender por que é um anel benzeno.
E aí nós vamos ter aí, gente, cadeia aberta ou fechada. A cadeia aberta, gente, é quando eu não tenho ramificação, eu não tenho anel, tá? Então, a cadeia aberta, eu consigo visualizar ela normal, sem que haja um anel, uma estrutura que liga as pontas, tá? Cadeia fechada é quando eu tenho ela em forma de anel. Cadeia normal, não ramificada ou ramificada. Gente, na ramificação, vai depender do que eu estou utilizando, do componente que eu estou utilizando. Eu posso ter cadeia ramificada ou não. Quando eu falo ramificada, é o quê? É longa, né? É uma cadeia muito longa. E a cadeia não ramificada é aquela cadeia pequena, que tem pouco átomo de carbono, tá? Então, gente, eu posso ter desde a mais básica até uma mais elevada, tá bom? Então, quem quiser grifar isso aí, fique à vontade, pode grifar. Depois, nós vamos ter aí alguns modelinhos de cadeia. Nós temos aqui a cadeia normal, tá? Cadeia normal, 2 átomos de carbono em extremidades livres. Então, nós temos aí carbono de um lado, carbono do outro. Na cadeia ramificada, olha que nós temos, olha, 2 carbonos em cada lado, e aí eu vou ter um outro sistema aqui que vai dar origem a um terceiro carbono. Então, aí eu já tenho uma cadeia ramificada, tá? Ele saiu da sua estrutura, né, gente? Ele criou uma outra estrutura aonde eu vou ter um outro carbono, tá? Cadeias não ramificadas, gente, são aquelas que ficam entre si, tá? Então, por exemplo, essa cadeia aqui eu tenho a formação de um anel. Tá bom? E aí eu vou ter primário. Primário é quando eu tenho apenas um átomo de carbono. Secundário é quando eu tenho uma ligação de 2 átomos de carbono. Terciário é quando eu tenho 3 átomos ligados entre si. E quaternário é quando eu tenho 4 átomos de carbono, tá, gente? Isso é muito importante. E aí nós temos de novo um outro modelinho. Cadeia normal, tá vendo, gente? Ele tem começo e fim, tá? Da bolinha vermelha até a outra bolinha vermelha. Na cadeia ramificada, eu não vou ter o começo e fim, porque no meio da cadeia é levantada uma haste, né? Uma outra estrutura que vai dar origem a um outro carbono. Então, aqui é uma cadeia ramificada, tá bom? Bom, aí depois, nós vamos ter aqui a página 8, onde eu tenho os hidrocarbonetos olefínicos ou os alcenos. Os alcenos, gente, eles já são diferentes, tá? O alceno é quando eu tenho pelo menos 2 ligações entre si, tá? Então, eu quero que vocês grifem aí, ó. A diferença estrutural entre alcenos e alcanos é que os alcenos apresentam pelo menos uma ligação com 2 sistemas, tá? Ligação dupla. Então, o carbono ele vai estar ligado a outro carbono em 2 ligações, tá? O alcano não, ele vai estar sempre ligado a uma ligação só. Os alcenos não, os alcenos vai estar ligado a 2 ligações de carbono entre si. Então, eu quero que vocês grifem aí. Alcanos são usados em combustíveis, enquanto os alcenos são muito empregados pelas indústrias petroquímica como matéria-prima, tá? E aí nós vamos ter, gente, alguns modelinhos de alceno. Vocês podem perceber que todas as fórmulas estruturais, em algum momento da reação, ele tem 2 ligações, tá vendo? Nós temos aqui o eteno, eu tenho lá H2C, aí eu tenho 2 ligações com o CH2. Vocês podem perceber que em todas elas, por ele ser alceno, ele tem a presença de 2 ligações, tá? Então, é muito fácil da gente conseguir visualizar isso. Nos alcinos, é diferente dos alcenos. Nos alcenos, nós temos 2 ligações. Nos alcinos, nós vamos ter 3 ligações, tá, gente? Isso é muito importante. Aí, ele até colocou um modelinho aqui bem legal pra gente ver. HC, 3 ligações CH, tá bom? Muito bacana. E aí, gente, nos alcinos, eles são usados aí como gás combustível, mas a sua reação, ela é maior, ela libera maior quantidade de energia, tá? E aí nós vamos ter as ligações, tá, gente? A ligação, ela acaba sendo um pouquinho mais forte. E aí, essa ligação que é mais forte, ela tem aí o metano e o oxigênio, que vai transformar em dióxido de carbono
e mais a água, tá? A gente pode perceber que numa temperatura de 25 graus, a primeira reação ela chegou a menos 890,8 kJ. Você vê como que é forte essa reação. E a outra, que é do etino, mais oxigênio, que vai formar o dióxido de carbono mais a água, ela vai liberar uma quantidade de quilojoule por mol bem maior do que a primeira reação, que é o do metano, tá? Então, é muito importante a gente conseguir detectar, né? Quanto mais o maior índice da ligação entre um sistema e outro, maior será a quantidade de energia que vai estar dentro dessa reação, tá? E aí, pessoal, nós vamos ter os hidrocarbonetos. Como que eu consigo visualizar? Como que é a sua composição? Como que é a sua estrutura? Essa parte dos hidrocarbonetos, o aluno tem que prestar muita atenção, porque eu consigo identificar eles só pelo número de ligação que está tendo entre um e o outro. Mas se vocês não prestarem atenção do que é o alcano, do que é o alceno, do que é o alcino, vai ser muito difícil de vocês detectar aonde eu tenho o alcano, que é uma ligação com o carbono, aonde eu tenho o alceno, que são 2 ligações, e o alcino, 3 ligações, tá? Então, eu quero que vocês grifem aí. Cada composto orgânico possui um sistema sistemático definido segundo um conjunto de regras e normas. Então, para cada grupo, eu vou ter uma regra. Então, eu sei que o alcano tem uma ligação, o alceno, 2 ligações, o alcino, 3 ligações. Então, se eu não me lembrar disso, provavelmente na hora de eu fazer uma prova, eu não vou me perder no exercício, porque eu não lembro do mais importante, que são as regras e as normas. E quem estabelece tudo isso, gente? A UPAC, né? É a mesma empresa que trabalha aí na formação dos elementos químicos, tá? Então, esse sistema, ele vai direcionar toda a parte da química. Então, a gente tem que... É uma regra? Beleza, é uma regra que a gente não pode esquecer, tá? Porque senão vai dificultar ainda mais aí a contagem dos átomos de carbono. E a ligação de hidrocarbonetos, independente se ela é ramificada ou não, o que vai valer são as ligações. Então, a gente tem que ter ciência que cada grupo possui uma ligação específica, tá? Não tem um alcano fazendo 3 ligações. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu posso ter uma ramificação, mas não com 3 ligações. Então, é importante a gente ter sempre isso na nossa mente, tá? E aí, gente, nós temos aqui no laranjinha a importância, né, da gente ter um princípio, uma finalidade. Por que que a UPAC, ela traz esse grupo, né, de hidrocarbonetos e ela gosta de especificar bem isso? Para que haja um princípio, né, gente? Para que haja uma ordem. Porque sem isso fica muito mais difícil da gente conseguir analisar uma equação química. E aí nós vamos ter aqui, ó, a identificação da cadeia principal. Como que eu vou identificar uma cadeia principal, gente? Então, eu vou ter que identificar o número de carbono, correto? Então, na primeira ligação, ele tá falando que eu tenho 6 carbonos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez que eu começo a ligação e eu finalizo uma ligação, eu tenho que contar como carbono, tá? Então, na primeira ligação aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá, gente? É muito importante. O carbono que inicia e o carbono que termina, ele sempre está acompanhado de 3 hidrogênios, tá? Então, na ponta inicial eu tenho 3 e na ponta final eu tenho 3, então vai dar 6. Para cada encontro de carbono eu tenho mais 2, então eu tenho aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aí para finalizar 12, 13, 14, tá? Então, logicamente que seria legal se a gente estivesse pessoalmente, né? Porque aí eu desenharia para vocês tudo. Mas eu acho que dá pra gente conseguir entender. E na nossa videoconferência, a gente consegue trabalhar muito isso, tá? Então, quando começa a reação química, lá na pontinha, eu tenho um carbono. Sempre quando começa e quando termina, esse carbono vai estar ligado sempre a 3 hidrogênios. Isso é uma constante. Então, 3 para começar. No meio aqui, no segundo pontinho, eu tenho mais 2 hidrogênios. Então, 5. Depois aqui, mais 2. Tenho 7. Depois aqui, eu tenho 9. Depois aqui, eu tenho 11. E para finalizar, eu termino com 3 hidrogênios. E aí dá 14. Por isso que é carbono 6, hidrogênio 14, tá? E aqui também,